Colegas da contabilidade, gestores e operadores das organizações da sociedade civil no Brasil. Eu sou o professor José Antônio de França, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. Nosso tema de conhecimento de hoje são as contribuições da contabilidade para o cumprimento das exigências do artigo 14 do Código Tributário Nacional, CTN, com respeito às organizações da sociedade civil, OSC. Em que consistem as exigências do artigo 14 do CTN para uma OSC? O CTN faz 3 exigências para que uma OSC se candidate ao benefício da desoneração tributária. Primeira exigência: não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Segunda exigência: aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Terceira exigência: manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Essas 3 exigências são o desafio do analista e do regulador da política pública de desoneração tributária, para avaliar se a organização da sociedade civil é candidata à certificação que lhe garante o direito de usufruir do benefício da desoneração tributária. Passemos para a primeira dessas exigências. Como identificar a não distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou das rendas a qualquer título? Para identificar uma transação deste tipo, o analista precisa analisar transações rotineiras e pontuais. Isto porque os números apresentados nos relatórios financeiros, por serem consolidados, não são suficientes para revelar se alguma transação dessa natureza não ocorreu. Logo, para identificar o cumprimento dessa exigência, primeiramente, o analista deve investigar a movimentação das contas que habitualmente registrariam transações desta natureza. Mas nada encontrando, isto não garante que não tenha ocorrido este tipo de transação. Então, depois desta verificação, o que deve fazer o analista? O analista deve investigar contratos e outros instrumentos que dão origem à saída de recursos financeiros e transferências de ativos. Se esta análise investigativa trouxer evidências de que não há transações desta natureza, o analista pode então concluir que este requisito ou esta exigência foi cumprida. Então agora vamos à segunda exigência. Como identificar se os recursos foram integralmente aplicados no país na manutenção dos objetivos institucionais da OSC? Esta avaliação requer que seja feita uma varredura na saída de recursos financeiros das contas bancárias da OSC, para identificar o destinatário dos recursos, o que pode ser um procedimento oneroso, a depender da quantidade de transações e complexidade da OSC. Alternativamente, o regulador pode se valer de uma declaração de fé pública dos gestores, de que não houve transação desta natureza. Agora passemos para a exigência de manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Aqui há uma situação peculiar. A redação deste artigo é de um tempo em que não havia o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED.
Temos que transplantar a letra deste artigo para a realidade digital atual. A escrituração contábil de uma entidade legalmente constituída atualmente fica depositada na base de dados protegida pela Receita Federal do Brasil. Os registros contábeis analíticos são enviados anualmente para a base de dados desse SPED, SPED contábil e SPED fiscal, e lá permanecem. Então, tudo já está à disposição do regulador. E cabe a ele fazer parcerias com a Receita Federal do Brasil para ter acesso a essa base de dados. E lá está a escrituração revestida das formalidades que asseguram a exatidão. Então, a tarefa do regulador é árdua, e seus analistas necessitam de conhecimento especializado para decidir se mantêm, concedem ou não a certificação que garante o gozo da renúncia fiscal do tributo a cada OSC. Concluindo, o regulador precisa de se fortalecer com conhecimento para aplicar procedimentos de investigação de práticas contábeis e validação da prestação de contas. Estes procedimentos, eles devem ter adesão incondicional a um programa de compliance e a prática irrenunciável de accountability permanente, com transparência total das informações. Aqui concluímos este vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Caso contrário, envie sua crítica para que possamos melhorar.